Vou começar invocando, fazer uma oração ao nosso papai Iá, o filho, digno de toda adoração, que se entregou no madeiro, começando mais uma reunião com ele. Vamos estar invocando o nome dele, que tem que ser lembrado, porque foi esse nome que ele veio à terra, e foi com esse nome que ele venceu e foi sobreexaltado. O nome que está acima de todos os nomes, Iá, forte e valente. Então vamos estar invocando o nome dele. Ó Yahusha! Ó Yah! Ó Yahusha! Ó Yah! Ó Yahusha! Ó Yah! Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha! Pai eterno, Pai querido, e ao Filho, estamos aqui em Tua presença para lhe agradecer por mais um dia de vida e saúde em Tua presença, estar aqui em Tua presença para aprender mais, ser instrumento. Venha nos diminuir para que Tu cresça em nós, ó Pai. Venha resplandecer sobre a nossa vida. Lhe agradecemos por esse dia maravilhoso, Pai, o qual nós estamos aqui reunidos com saúde em Tua presença, para ouvir as boas novas, para ouvir o Evangelho eterno, sem fermento, ó Pai. Gratidão eterna por ter poupado-nos. Gratidão, ó Pai, por ter nos separado desde aí de cima, Pai, das regiões celestiais, ter nos separado e colocado sobre os cuidados do Teu primogênito, o qual Tu ama, ó Papai. Gratidão eterna pelo sacrifício no madeiro. Grato a Ti pelo alimento espiritual e pelo alimento físico, ó Pai. Não deixa faltar na casa dos Teus filhinhos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, eu clamo a Ti também pela vida daqueles, ó Pai, que está exercendo uma função em Tua obra, Pai. Venha dar força, venha renovar a cada dia, venha capacitar, venha jogar por terra as barreiras, a seta do inimigo, venha desfazer os laços, ó Papai. Pai amado, vai até o encontro também dos anfitriões, os quais recebem o candelabro para estar reunido em Teu nome, ó Pai. Pai amado, eu clamo a Ti também pelas casas de cada um dos Teus filhos, vai até o encontro, vai até os lares de cada um, ó Pai. Cubra com Teu manto, ó Papai, eu clamo a Ti neste momento, estica a Tua mão sobre o lar de cada um e derrama bênçãos, ó Pai, para que o Teu nome seja mais e mais e mais exaltado. Ó Papai Iá, Filho, lhe clamamos neste momento, ó Pai, para estar descendo sobre nós e estar nos enchendo com Teu Espírito, ó Pai. Venha nos dar autoridade, venha nos capacitar, venha nos usar, ó Pai, que não seja nós que venha falar, mas sim Tu venha nos usar como instrumento. Sempre quando nós abrir a boca para anunciar a verdade, ó Pai. Ó Pai amado, guarda os nossos passos, conduza-nos conforme a Tua vontade. Ó Papai, nos molda, nos purifica, nos prepara, retira de dentro de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Venha nos capacitar, ó Pai, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós precisamos de Ti todo momento, ó Pai. Venha enxertar em nossos corações a Tua palavra, cada palavra da Tua boca, Pai. Cada palavra das Escrituras Sagradas, venha enxertar, para que quando nós falar, venha impactar aquele que está ouvindo, tanto nós que estamos falando, ó Pai. Pai amado, a primeira palavra que vem, ó Pai, em nossa mente é gratidão. Venha fazer com que nós venha desapegar das coisas dessa terra, Pai. Venha fazer com que os filhos da luz venha andar na luz e venha desapegar as raízes de cada um dessa terra, papai.
Ó Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Nos perdoa se cometemos alguma iniquidade, Pai. Ó Papai, venha nos ensinar a andar, a caminhar cada vez mais corretamente em Tua presença. Venha nos moldar, venha nos lapidar, venha nos capacitar para que nós venhamos ser um servo útil em Tua obra, Pai. Ó Papai, vai até o encontro daqueles que nos perseguem, Pai. Venha ao encontro deles e venha tocar no coração deles, que eles venham, pelo menos, nos deixar continuar a nossa caminhada em paz. Ó Papai, abençoe a semente, o qual Tu nos deste para estar semeando nessa terra. Abençoe as obras de nossas mãos, nos dá força para ler, para a leitura, nos dá força para perseverar, para orar, para buscar, Papai. Ó Pai, venha nos fazer a cada dia servos verdadeiros e fiéis. Que nós não venha ser um meio servo, um servo em cima do muro, mas um servo verdadeiro e útil. Não endureça o nosso coração. Não retira de nós, ó Pai, a unção que Tu nos deste em cima. Venha reaviver o dom dentro de nós, o qual nós exercia em outrora, nos tempos antigos, para que nós podemos fazer uma boa obra aqui embaixo, Pai. Lhe agradecemos por tudo que tens feito por nós e por todo sempre, Pai. Gratidão eterna. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Paz de Yahshua Mashiach seja por todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome de Yahshua o Mashiach. Sábado, dia 6 de novembro de 2021, que o Papai Yahshua venha usar cada irmão que está aqui presente, todos que estão ouvindo, que venha ser usado na obra, porque o nosso tempo ele é curto e nós temos que deixar uma palavra de força, de fé. Muitos duvidam, muitos desacreditam, mas aqueles que são celestiais compreendem, entendem e sentem que cada dia mais o tempo vai ficando mais remido, o tempo vai acabando. E a palavra fala que ia ser igual aqueles dias de Noé, de Ló. Nós vemos muitos festejando, muitos se dando em casamento, muitos festejando, devido à prostituição da mulher, muito perdeu a credibilidade, muitos ficaram cegos, muitos andam na escuridão, devido à prostituição da mulher, porque se prostituiu tanto, que o amor, as escrituras perdeu. Hoje, a movimentação religiosa é só através de bens materiais, através de dinheiro. Mas aqueles que são celestiais buscam as coisas celestialmente, e nós estamos aqui para ser luz, para que todos aqueles que estão na escuridão venham voltar para a luz e venham ver que as escrituras sagradas é real. Ela tem um sentido ainda celestial. Ela é viva e eficaz. E nós precisamos deixar o quê? Uma vida corretamente, uma vida de fé. Que todos venham ver nós como exemplo. Isso não é nós querendo se exaltar, mas querendo exaltar o Papai. Exaltar o Papai.
Porque nós vemos que a mulher fez com que a palavra caísse em descrédito. Caísse em descrédito. Vão estar abrindo lá, eu queria que os irmãos abrissem lá para nós estar lendo, lá em Lucas, primeiramente lá em Lucas 7:35. Lucas 7:33, vamos começar no 7:33. E eu falo para os irmãos, cada dia nós temos que pedir para Yahshua reaviver dentro de nós os dons celestiais que nós tínhamos, para que nós venha fazer papel de servo corretamente. Lucas 7:33 fala assim: com efeito veio Yahana, João Batista, que não come pão e não bebe vinho. Dizeis, o demônio está nele. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um glutão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mostrando Papai Yahshua, ele não estava preocupado o que dizia dele. Porque aqueles que eram da luz iam andar conforme a luz. Ia justificar a palavra que saía da boca dele. E hoje é igual nos tempos atuais. Em tempos atuais nós vemos várias perseguições. E papai está nos moldando a cada dia. Porque quem vai justificar vão ser aqueles quais que nos perseguiam. Muitos vão olhar e vão falar, que nos perseguiam, vão falar, era uma palavra de Yahweh, era uma mensagem de Yahweh. Era uma mensagem de Yahweh. E nós vemos que aqui ele falou, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E hoje nós vemos que a cada dia as provações, nós estamos vivendo um momento de provações, porque Hebreus 2 fala que convia, de fato, que aquele para quem é todas as coisas queria conduzir muitos filhos à glória, através das provações. Hoje nós estamos passando por essa provação, mas ele falou conosco, igual a mensagem de ontem, a mensagem tremenda, para nós focar na rocha. E lembrando que era Yahweh Pai, e Yahshua, que se tornou Yahweh Filho. E todos seres viventes. Hoje é Yahweh Filho, que foi elevado, e Yahshua, que é Mical, e os seus filhos. E todos seres viventes. Entende? A autoridade foi passando de geração em geração. E ele fala, eu queria que os irmãos estivessem abrindo lá em deixa eu estar olhando aqui, Isaías 51. Isaías 51, versículo 4. E ontem o irmão trouxe bem claro, falando sobre nós focar na rocha da nossa salvação. E o irmão trouxe claramente que quem está conduzindo tudo isso é quem? Mical. E Mical tem autoridade de salvação, para salvar. Ele tem essa autoridade. Por quê? Porque foi dado a ele o manto.
Foi dado a ele o manto. E uma vez dado, já não pode se tomar mais. Por quê? Porque nós vemos que ele foi elevado e recebeu o quê? Um manto. Um manto. E ele foi elevado para a posição de alcho. Para a posição de alcha. Então, se ele foi elevado para uma posição de alcha, então todos aqueles que focar na mensagem que ele está trazendo, vai receber a salvação. Eu queria estar lendo aqui em Isaías 51:4, fala assim: atende-me, povo meu, dai-me ouvido, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Farei brilhar meu direito como luz entre os povos. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Vendo no versículo 5, breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Fazendo um link direto em Tessalonicenses. Vamos estar abrindo lá em Tessalonicenses? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Fala assim: agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só ao seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Quando nós pega aqui no 9, fala assim: agora também sabeis o que é que ainda o retém. Fazendo um link direto com Isaías 51, 5, que fala: breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos, em mim as ilhas esperarão. Viu? E quando fala aqui o braço, e nós sabemos que o braço de Ial é quem? Mical. O braço de Ial é Mical. E nós sabemos que esse que o retém é Mical, que está sobre a terra, igual está escrito em Daniel 12. Em Daniel 12, o que é que fala em Daniel 12? Vamos estar abrindo lá em Daniel 12. Daniel 12:1. Fala assim: neste tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até que aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que encontrarem escrito no livro. Viu? O teu povo, o teu povo, o teu povo. E quando nós pegamos aqui, ó, Daniel 12, 12:1, e fala assim: o grande príncipe que se conserva junto dos teus filhos. Viu? Porque mostrando claramente que aqueles que saíram dele ia voltar, mas os que tiver sem escrito no livro. Viu? Por isso que fala assim: breve chegará a minha justiça. Lá no Isaías 51, breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos, em minhas ilhas esperarão. Fazendo um link também com Daniel 7, quando fala sobre os anciões de dias, que irá julgar aquele povo, que irá julgar, que irá ser outorgado autoridade
de Ial, filho, para ele. Entende? E quando nós pega aqui, meu braço executará o julgamento sobre os povos, e em mim as ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porarão a sua confiança. E quando fala em mim as ilhas esperarão, mostrando aqueles que morreram, os de Esmirna. Os de Esmirna, por que os de Esmirna? Ilha esperarão, por quê? Porque Paulo, quando nós pega aqui em Isaías 60, deixa bem claro, Isaías 60, Isaías 60, Isaías 68 fala assim: quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas de volta aos seus pombais? Em mim esperam as ilhas. Viu? Viu que tremendo? Por quê? Porque Paulo, e ainda continua, fala assim: os navios de Tarsis vêm à frente. Viu que tremendo? É mesmo. Trazendo seus filhos de longe com sua prata e seu ouro, mostrando que aqueles de Esmirna, eles depositou toda a confiança na mensagem daquele anjo, toda a confiança. E quando nós vemos aqui ilha fazendo o link, em mim as ilhas esperam. Espero que o dia deles subirem, ressuscitar junto com aqueles que serão arrebatados. E quando o irmão trouxe a questão de nós focar para a rocha, olhar para a rocha, porque foi passado essa autoridade para Mical. Foi passado para ele, porque quando nós pega Ial filho, hoje ele está na luz inacessível. Hoje ele está na mesma posição do que o pai Ial. Ele está na mesma posição, na luz inacessível. E ele hoje se tornou o quê? Hoje ele é mencionado como Ial. Ial, filho. E a rocha se tornou Mical. Entende? Hoje faz todo sentido. Todo sentido. Todo sentido. E quando fala, olha para a rocha, olha para a rocha, olha para a rocha, hoje nós entendemos qual que é a rocha da nossa salvação. Por quê? Porque foi dado a ele essa autoridade. E eu queria que os irmãos abrisse, igual nós estamos vendo sobre Filadélfia hoje, que é a sexta era, aonde que está sendo preparado o exército, e quando nós pega uma parte que fala sobre o exército, quando nós fala do exército celestial, nós lembra dos 144 mil. E também nós lembra de Filadélfia, que é a sexta era. E hoje também é até dia 6. Hoje também é dia 6. E eu lembrei de uma mensagem que faz um link todo sentido hoje, porque o exército está sendo preparado hoje. E nós vemos que são só aqueles seletos para acabar de formar, porque nós vemos que tem os de Esmirna, tem os que ficaram na veste, e hoje está sendo recrutado só os bons, os figos muito bons. E isso foi anunciado lá atrás em Gênesis. Vamos estar abrindo lá em Gênesis. Gênesis 31, Gênesis 1, 31. Por quê? Gênesis 1, 31. Fala assim: Ial viu tudo o que tinha feito, era muito bom.
Muito bom. Houve uma tarde e uma manhã no sexto dia. Aí no versículo 1 do capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Por quê? Porque vai haver novamente uma paz e um descanso. Vai haver no sétimo dia. E nós vemos que aqui fala, e foram concluídos o céu e a terra. É a mesma coisa. Vai haver paz tanto no céu quanto na terra. Porque o céu vai ser abalado, e a terra. E Ial vai reinar tanto no céu quanto na terra. E nós vemos aqui com todo o seu exército. Nós vemos tanto assim maravilhoso, é tão maravilhoso, que nós vemos que foi o quê? No sexto dia. No sexto dia. E a palavra fala que um dia para Ial é como fosse 1000 anos. 1000 anos. E nós vemos que no sexto dia foi gerado o quê? Mical. Foi gerado Mical. E nós vemos aqui que também no sexto dia foi tudo concluído com seu exército. Mostrando que nesse período houve também o completamento do exército. Entende? Preparamento do exército. Com todo o seu exército. E quando nós pega aqui em Gênesis 1:26 fala assim: Ial disse, façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, toda a fera e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E quando nós pega aqui em Apocalipse, aqui quando fala aqui no 26, pode falar. Ial disse, façamos, está falando já no plural, né? Façamos. Exatamente. É Ial filho. Exatamente. Não, Exatamente. Quando não tem entendimento, eu lia, né? A gente sempre pensou que era um só. Né? Não é, porque é Ial Pai e Ial Filho fazendo o sexto no sexto dia, a imagem e a semelhança. Tá bem nítido. Dois, claro, né? Na época não... Tremendo, né? Mas é todo mundo Demais, do canal ontem, na sexta-feira. Isso, é mesmo. E quando... Você viu? Verdade. Se lembrou, bom, foi, E olha só para você ver, a autoridade que ele recebeu aqui atrás é escrita em Apocalipse, porque fala aqui, ó, Gênesis 1:26 fala assim: Ial diz, façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E quando nós pega aqui em Apocalipse 5:13 fala assim: e ouvi toda criatura do céu e na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclama: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Viu? Que é dois. E aqui fala: aquele que está sentado no trono. Porque Ial, filho, que é a imagem e a semelhança. A imagem e a semelhança. A imagem de Ial invisível, que é Ial, filho. E Mical, que se tornou através do manto Iaush. Viu? E quando nós pegamos aqui, irmão,
quando nós vemos todas essas revelações hoje, quem nós estamos olhando, focando, isso é algo gratificante, mesmo que muitos hoje não buscam, ou muitos não prestam atenção, mas para nós é um motivo de alegria. É um motivo de alegria saber quem está nos conduzindo. Entende? E quando o irmão ontem ele trazendo essa mensagem, é maravilhoso. Por quê? Porque nós vemos que nós estamos recebendo a boa semente. Nós estamos recebendo a boa semente para deixar nessa terra. Para deixar nessa terra, para continuar o quê? Para continuar a colher. Para continuar a crescer, germinar. Queria que os irmãos abrissem também aonde que fala sobre os figos bons, lá em Jeremias 24. Digno, e quando nós pegamos aqui Apocalipse 5, os irmãos precisam abrir no 12, fala assim, proclamando em alta voz, digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E tudo, irmão, tudo se repete. Eclesiastes 1:9. Nada novo. Assim como lá atrás, no 6º dia, houve aquela preparação, assim hoje, novamente, está havendo essa preparação. Está havendo tanto essa preparação de Mical, que se tornou um ancião, e também do exército, porque é um exército seletivo, é um exército diferenciado, é a elite da elite da elite, entende? É um grupo que vai ter uma grande autoridade, tanto no céu quanto na terra, porque assim como a herança foi dada para Mical, assim também para os seus filhos. E quando nós pega aqui em Jeremias 24:12, fala assim, Al me fez ver 2/6 de figos. Jeremias 24:1. Vamos começar no 24:1. Fala assim, me fez ver 2/6 de figos colocados diante do templo de Al. Foi depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, desterrou de Alxalã Jeconias, filho de Joaquim, rei de Aldá. Os príncipes de Aldá, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para a Babilônia. 1/6 tinha ótimos figos, como os figos da primeira sazão. O outro 6 tinha figo estragado, tão estragado que não podiam ser comidos. Lá em cima já foi separado. Os que eram bons e os que eram ruins. Porque se foi infiel no pouco, e nós vemos que o papai e ao filho queria conduzir muitos filhos à glória por meio da aprovação, uma glória bem elevada, porque não vai haver mais Lúcifer para bater de frente, não vai haver outros tipos de autoridade contra a vontade de Al. Imagina esses que foram infiéis lá em cima, no pouco, foram infiéis no pouco, indo a outro Mashiach, assim como tiveram aqueles que estavam na posição elevada, foi após Satanás, Lúcifer, assim também teve aqueles que foram após o antimachia lá em cima.
mas eles também foram derribados. Ainda foi dado uma chance para eles. Foi dado uma chance. Mas eles foram tão estragados, que não dava nem para ser comido. Foram lançados na terra. Eles não tem nem como. Já sabia que eles iam ser totalmente, como se diz, bem ruins, bem ruins. Mas eles ainda se mantiveram. Por quê? Porque mesmo eles indo após o antimachia, nós vemos que eles foram lançados aqui para a terra. Porque fala que foi separado dois cestos. Os figos ruins, muito ruins, que não tinha como nem ser comido, e aqueles que eram muito bons. Mas, como eles desceram aqui na terra, e nós estamos vendo no decorrer da caminhada, não tem mais jeito para eles. Não tem mais jeito. Mas nós vemos que ser salvo, isso aí depende deles. Depende deles, porque quando nós vê que eles vieram e nós vemos que todos aqueles que colocarem a marca, esses já vão estar sendo condenados, e foi dado tanto pequeno como os grandes. Isso, ser colocado a marca, e também tanto os pequenos e os grandes, filhos de Alcha também, ser colocado a marca. E eles foram tão ruins, o pai sabia que eles iam ser tão ruins aqui embaixo, tão ruins, que não tinha como eles participar do exército celestial. Não ia ter como mais eles participar do exército celestial, por conta da infidelidade. Mas colocaram ele aqui embaixo, para, como se diz, perdeu a posição, perdeu a posição. Mas nós vemos que a primeira remessa dos 48 foram lançados no abismo, porque tinha uma posição elevada e entregou a primazia para Satanás. Agora esses 48 já ficou do lado do antimachia, pela covardia. E teve aqueles que não se deu por vencido, e veio junto com Mical. E nós vemos que mesmo eles descendo, igual nós estamos vendo aqui, mesmo ele descendo, o pai ainda dá-lhe uma oportunidade, não de participar do exército celestial novamente, mas de pelo menos ser salvo. Exatamente. Não tem como de maneira nenhuma participar do exército exclusivo, que é o 144 mil. Não tem como mais. Eles já foram excluídos. Eles já foram, com certeza vão ir após outros. Porque se foi lá em cima, possa ser que vai aqui embaixo. E eu queria que os irmãos abrissem também. E quando nós vemos aqui, faz um link exato com Jeremias 52, 15, porque nós vemos que foi separado lá em cima, porque Jeremias 52 fala que Nabuzaradan, 52, 15, chefe da guarda, deportou uma parte dos pobres do povo, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia, e o resto dos artesãos. Viu? Deportou todos, igual o irmão trouxe domingo. E nós vemos que Mical, ele julga com justiça. E nós vemos claramente que quando fala fiel e verdadeiro, e nós vemos que ele larga uma para ir atrás, larga as 99 para trás de uma, é a mesma coisa essa luta aqui embaixo. E nós vemos que tanto
Sardes, vestes sujas, Sardes, veste suja, eles também vão receber uma segunda chance, que é uma representação da jumenta, e nós vemos isso. Absalão, quando ele tomou o reinado, de Davi, querendo demandar, nós via que Davi sempre falando com o oficial: deixa ele, que é uma representação de Mical. Mical é a mesma coisa, ele sempre deixa Ial conduzir as coisas, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. É igual lá em cima ele teve a revelação dos acontecimentos, e ele deixou que fosse feita a vontade de Ial. É a mesma coisa, a vontade que foi feita através da vida do papai e ao filho. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele falou: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E hoje ocorre a mesma coisa. E nós vemos que Mical aceitou participar desse propósito devido a essa fé em Ial. Porque nós vemos que através dele ia partir a salvação. Quando nós pegamos Isaías 51:5, fala assim: breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em minhas ilhas espero, que é uma representação do Dismir. As ilhas que estão esperando eles serem enxertados no exército, porque aqueles que se rebelaram e aqueles que deu ouvido, que entregou sua primazia a Satanás lá em cima, foi desqualificado, e eles estão aguardando esse momento. Queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 9:61. Hoje nós estamos vendo que a palavra é toda celestial, irmãos. Eu falo com você que outrora foi ensinado para nós que era tudo terreno, tudo nessa terra. Lucas 9:61. Isso, 9:61. Lucas 9:61. Quem? Lucas 9:61. Lucas, vamos começar aqui no 57, fala assim: a exigência da vocação aqui está apostólica, está sendo um apóstolo. No Lucas 9:57 fala assim: enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Yauxa respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. E este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. E ele replicou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Ial. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, mestre, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Yauxa, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Ial. Nós vemos claramente, né, irmão,
essa mensagem é tremenda porque Yahshua falou que não tem nada. Ele não teve nada nessa terra. Ele deixou bem claro a questão do travesseiro, que é o quê? As autoridades. Autoridade porque foi feito para ele no deserto o quê? Um desafio. Um desafio para ele se prostrar aos pés de Satanás. Se prostrar aos pés de Satanás. Se ele se prostrasse, ia dar a ele. Olha só para você ver a audácia, um ser criado fazer isso. Com quem criou tudo. Exatamente, porque criou tudo. E isso aqui é mostrando o que aconteceu lá em cima. Os que não quiseram se prostrar aos pés de Satanás foram derribados. E aqueles que quiserem ter novamente a condição de anjo celestial, participar do exército, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. E quando nós vemos aqui que fala que as raposas têm toca e as aves do céu têm ninhos, mostrando claramente raposa, ela devasta, mostrando que toda autoridade estava sobre o poder de Satanás, aqueles que danificam a vinha, aqueles que danificam, mostrando que toda autoridade foi dada para eles, E quando nós pegamos aqui, faz um link também exato, quando Elias fala com Eliseu, quando Ial fala para Elias, unge Eliseu, vamos estar abrindo lá, para nós, 1 Reis, Primeiro Reis 19:19. Fazendo o link exato com 1 Reis 19:19. Fala assim, partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Safete, enquanto trabalhava. 12 arapenes de terra, ele próprio no 12º. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. Eliseu abandou seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me abraçar meu pai e minha mãe. Depois seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois que te fiz eu? E Eliseu afastou-se de Elias e tomando as juntas de boi, a imolou, serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne e deu ao pessoal para comer. Depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servos. Viu? Exatamente, mostrando que teve um momento que ele foi alimentar para depois seguir na qualificação de servo. É o que hoje a representação dos tempos atuais, é o que? Está servindo para ser posicionado na função novamente de servo. Está servindo, e nós vemos que aqui ele fez o pedido a Eliseu, ele falou assim, lançou sobre ele seu manto. Eliseu abandonou seus bois e correu atrás de Elias e disse, deixe-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois que te fiz eu? E Eliseu afastou-se de Elias e tomando as juntas de boi, a imolou, serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne e deu ao pessoal para comer. E quando nós vemos, irmão, que Yahshua falando, quem quiser me seguir, me siga, mas eu não tenho nada, porque
tudo lá em cima, Satanás tinha tomado posse. E Mical não quis se prostrar aos pés de Satanás. Viu que as raposas tinha morado, mas o filho do homem não, que é uma representação de Mical. Porque tudo estava sobre o domínio, lógico que com a vontade de algo, com o consentimento de algo, porque Satanás não faz nada, sem a permissão de algo. E nós vemos que tanto Yahshua aqui na terra não se prostrou aos pés de Satanás, assim houve lá em cima aquele que foi criado à semelhança. E aqueles filhos bons que quis seguir Mical, os que não quiseram seguir ele, também não se prostraram, que são os filhos bons, muitos bons, não quis se prostrar aos pés nem do Antimachia, nem de Satanás. E nós vemos hoje se repetindo aqui embaixo. E assim como teve autoridade lá atrás, tanto no céu quanto na terra, em nome de Yahshua, assim também vai ter futuramente. Nós vemos claramente que ele vai receber o manto, e vai receber também essa autoridade. Eu queria que os irmãos abrissem, voltassem lá em Lucas 9:61, quando nós pega nós vemos aqui no 60, fala assim: ele replicou, deixe que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Yahweh. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, mestre, mas permite-me primeiro despedir-me do que estão em minha casa. E Yahshua, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Yahweh. E hoje, remetendo os dias de hoje, todos aqueles que é chamado para a obra, que olha para trás, não é apto para participar do exército celestial, porque nós vemos que tudo está sob o poder de Satanás. É o que o mensageiro sempre fala, né? Tem que ter olhado de coração por completo. Exatamente. Você vai fazer a obra, você vai ficar 1% no mundo e 99% para Yahweh. Ele quer o coração completo, ele não quer metade nem. Porque aquele 1%, ele te prende ainda. Ele faz aquilo igual você falou. Você está armazenando todo aquele alimento, mas aquele 1%, ele tira todo o seu foco. Exato. Por quê? Porque você não está completo, você não está se enchendo por completo, você está enchendo pela metade. E aí, você não vai receber o alimento que está sendo diário, né? Todo dia está tendo um alimento, está tendo revelações e se você não focar e querer dar ouvidos a outro tipo de alimento, você não vai estar com hábito ao exército, né? Exatamente, a palavra fala. Olhai para a rocha. Olhai para a rocha da onde foste extraído. Nós vemos claramente que o exército celestial, ele foi talhado de Mical. Por quê? Mical, ele é pai, tanto dos habitantes de Al-Shalom quanto de Aldá. Porque ele recebeu o manto. E quem recebe o manto, igual nós vemos lá Elias passando o manto para Eliseu, quando ele passa a autoridade, nós vemos que a mesma palavra foi dirigida a ele, para Elias: deixa eu despedir. O mesmo que acontece aqui em Lucas 9.
pedindo para despedir. E todo aquele que aceitou ficar do lado de Mical, do exército celestial, viu que estava sob o poder de Lúcifer, a região celestial. Estava sob o poder, sob o domínio dele. Mas isso, igual nós sabemos que é da vontade do Pai. É da vontade do Pai. E nós vemos claramente a cada dia o Pai trazendo em nossa mente, as revelações celestiais, usando a boca do mensageiro. E quando nós pegamos aqui em Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 9 fala assim: depois, eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajado com vestes brancas, com palmas na mão, e em alta voz proclamava: a salvação pertence ao nosso Iau, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Porque nós sabemos quem está em nome de Iau é Iau Filho. E o Cordeiro que recebeu o manto é o próprio Mical, que recebeu o nome de Iau. E quando nós pegamos aqui no 11, fala assim: e todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciões e dos quatro viventes se prostraram diante do trono com a face por terra para adorar a Iau, e dizia: assim seja o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder, a força pertence ao nosso Iau pelos séculos dos séculos. E um dos anciãos tomou a palavra e disse-lhe, perguntando: estes quem estão trajados com vestes brancas? Quem são e de onde vieram? E eu lhe respondi: meu mestre, és tu quem sabe? E ele então me explicou: estes são o que vem da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque tanto os seres terrenos quanto o ser celestial vão ter que passar por esse momento de purificação. Mas tem aquele do exército que tem que ser o que? O foco, o ponto de partida para eles ter o entendimento aonde que eles têm que seguir, que é o espreitar da jumenta. É o espreitar da jumenta que eles vão começar a falar. E quando eles falar, começa o quê? Começa a ser morto. Quando eles começam a pregar as boas novas, eles entendem porque nós hoje sabemos que Sardes são anjos. São anjos celestiais também. Não participavam, Sardes veste suja. São anjos celestiais, não participavam do exército exclusivo, mas são anjos. E tem aqueles filhos ruins que já participavam do exército exclusivo, mas foi após o antimachia. Foi após outro. E eles perderam a qualificação de participar do exército. Perdeu. Mas tem aqueles anjos moradores que não participavam do exército exclusivo, que vão ser alistados no exército celestial. E hoje, irmão, para nós entender isso tudo, é necessário ter uma atenção. Queria falar, irmão? Pode falar. Tem que... Mas nós tínhamos comentado disso, não foi? Das boas novas salvação, nós estávamos comentando aqui, e agora no finalzinho você foi e trouxe essa passagem de Apocalipse falando as mesmas coisas que nós estávamos falando mais cedo. Grata e tremendo demais. Grata e auge. E nós vemos que participar do exército exclusivo requer muito de nós. Requer muito, muito mesmo, irmãos. E não é pouco, não. Igual o outro falou, né? Não adianta 99, né? Tem que ser 100%. 100%. E nós vemos que nós temos que ser o quê? Um exemplo de fé. Um exemplo de fé para que esses seres terrenos e os seres celestiais
venha lavar suas vestes. Venha lavar suas vestes. Entende? Os anjos, os moradores da região celestial, porque tinha um exército exclusivo e tinha os moradores, porque muitos ficam confundem. Se tinha, então quer dizer que Sardes, vestes sujas, eles eram do exército? Não, eles eram anjos, mas moradores. É igual tem os moradores da terra e tem o exército. Assim também era na região celestial. Tem um exército terreno, tem os policiamentos, é a mesma coisa. Na região celestial tinha os moradores da terra, os moradores da região celestial, e também tinha o exército celestial, aqueles que executavam conforme a vontade de Yahweh aqui na terra, que foi separado, igual o irmão trouxe, igual o irmão Marcos Beethoven trouxe ontem, aquele separado para Yahweh, separado para Yahweh. E nós vemos que uma parte hoje se encontra na terra, uma parte se perdeu e uma parte vai ser novamente enxertado, vai ser novamente conduzir tanto os da terra quanto os do céu, até Yahweh, filho. Igual nós vemos que o anjo, ele está aqui na terra, junto com uma parte do exército, proclamando o Evangelho Eterno sem fermento. O Evangelho Eterno sem fermento por quê? Porque o Evangelho fermentado direciona para o antimachia. O Evangelho sem fermento, a pessoa começa a acordar, começa, igual nós vemos que até o mensageiro de Laodiceia vai alimentar também desse alimento de Sardes, vai se alimentar. E hoje é necessário que nós deixamos aqui a palavra, o Evangelho puro, porque vão ter aqueles que vão continuar essa jornada, que são muitos que hoje ouvem nós, desprezam. Não valor, né? Despreza. Exatamente, despreza a palavra. Igual hoje nós vemos que há uma luta espiritual tremenda, igual eu falo com os irmãos, todo momento Satanás tenta desanimar, mas aqueles que são inscritos não vão ficar para trás. Não desanima. Ô irmão, isso que você falou é coisa séria mesmo, essa luta espiritual aí. É igual mais cedo, minha esposa estava lá em casa lá, aí nós começamos a conversar com a minha irmã, ela estava explicando ela, sabe? Aí ligaram o rádio lá, os vizinhos lá do lado, levou o rádio numa altura, mas numa altura que você não está entendendo, parecia que estava dentro de casa. Aí o que ela fez? Eu comecei a fechar as portas, né? Porque colocamos aquele negócio para não entrar som. Comecei a fechar as portas, aí ela pegou e entrou para dentro do quarto, janela fechada. Fechei a porta e parece que aumentou mais ainda o volume. Aí, nesse andamento que eu estava explicando a minha irmã, aí minha mãe foi e ligou para minha sobrinha lá em Betim, falando com a minha irmã que era muito sério, precisava falar com ela. Aí ela foi e desligou, né? Falou com a minha esposa que tinha que desligar para ver o que minha mãe queria. Aí foi na hora, assim, coisa milésimo de segundo. Foi desligando o telefone, o rádio parou, os meninos que estavam brincando lá na porta, parou. Ficou aquele silêncio, só faltou o grilo cantar. E eu falo para os irmãos que isso acontece, irmão, é por conta para desanimar, tirar o foco. Minha irmã, hoje eu assustei. Ela não é de povo música evangélica, hoje você escutou? Estava tocando música evangélica, mas ele estava me irritando. Aí eu comecei a orar em pensamento, aí ela foi desligando. Eu não sei se a filha dela chegou para ela e falou alguma coisa, porque ontem nós estávamos conversando sobre os nomes. Eu estava explicando a minha sobrinha do poder os nomes, esse nome de Jesus, isso aí é tudo uma farsa, é tudo blasfêmio, então eu ficava abençoando a filha dela com esses nomes. Aí ela foi interessando, sabe? Sentou, nós conversou. E tudo que você está falando aqui, nós conversamos ontem a respeito dos nomes, a respeito do
144 mil, e eu estava conversando com ela, não está certo eu estar aqui te falando, só eu não, porque tem que ter um testemunho, né? São dois que tinham que estar lá pregando. Eu estou falando, eu sei, mas assim, tá tudo testificado na palavra. Aí ela ficou interessada, falou assim, que vai vir aqui um dia, a Jenny está explicando. Aí quando foi à tardezinha, a mãe dela chegou pondo essas músicas. Eu acho que ela falou alguma coisa que a mãe dela fazia. Tremendo. O papai trabalhando. É, o papai já trabalhando. Verdade. Eu acho que, tipo assim, a respeito da mãe, entendeu? Eu falei com ela, assim, a sua mãe tá consagrando a sua filha nessas ideias. Isso, e quando nós pega lá em Apocalipse 7, nós vemos que chegou lá uma grande multidão de povos, nações e línguas, mostrando que é tanto seres celestes, seres celestiais, quanto seres terrenos. Porque o que vai conduzir eles a receber, que vai conduzir eles à salvação, vai ser o exército. Porque o papel do exército é conduzir o povo, proteger o povo, conduzir no caminho correto. A autoridade é para isso. Protege a nação, né? Exatamente. E quando nós vemos, igual o irmão trouxe lá em Deuteronômio 32, 8, então é 32, 32, 15. O irmão trouxe, que é tremendo, fala assim, Jacó saciou, Jessuro engordou e deu coices, rejeitou o Ial que o fizeram, desprezou sua rocha salvadora. E hoje nós estamos vendo, igual nós estamos vendo aí, quem é a rocha, quem é a rocha, quem é a rocha. E nós vemos claramente no começo do estudo, Mical está no meio dos teus filhos, do teu povo. Entende? Mostrando claramente que ele é o centro. Ele é o centro. E Al colocou ele para estar conduzindo o rebanho, e nós vemos esse desprezo da rocha salvadora. Porque nós vemos claramente que naqueles dias se levantará Mical, mostrando para focar. E acontece mesmo dessa rejeição. Por quê? Porque ele falou assim, crê em Yahweh, que será salvo tu e tua casa. Salvação é diferente do reino. Reino é uma coisa, salvação é dada de graça. Todos aqueles que crê, buscar, esse vai ser salvo. Igual esse que despreza hoje, vai ser os mesmos que vai chegar junto com aquela multidão. Vai ter que lavar as vestes, porque vai ver que era uma palavra de algo. E quando nós vemos hoje esse desprezo, é porque não estão inscritos, não estão alistados no exército. Não estão alistados no exército, porque se não tiver alistado no exército, não vai ouvir de maneira nenhuma, porque a mensagem hoje é uma mensagem totalmente espiritual. Não dá para ver nada. Hoje nós falamos, não dá para ver, mas quando nós voltar para o nosso carro, vai começar a haver sinais. Tem muitos sinais. Hoje os sinais é no nosso meio. Ele vai despertar o povo, tanto só de nós subir lentamente e muitos ver,
E isso já vai ser algo assim tremendo. E nisso que vai despertar essa multidão que irá chegar. Isso que vai despertar. E hoje, os que estão aceitando hoje é porque realmente está alistado no exército. O exército celestial é um exército exclusivo. É uma coisa assim, quem não é eleito, acha que é loucura mesmo. E vai continuar achando. Igual nós vimos lá, quando Mical se levantar e fala assim, vamos estar abrindo lá em Daniel 12. Daniel 12, 13 fala assim, não, Daniel 12, 1 mesmo. Fala assim, neste tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todo aquele que se encontrar inscrito no livro. Mostrando claramente, só vai escapar aquele que estiver no livro. E Paulo, ele dá uma dica falando o que esses vão exercer lá em cima, que estão escritos no livro. Aí você abre lá em Timóteo, 1 Timóteo, Primeiro Timóteo, 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo, deixa eu ver. 2 Timóteo 2,3. Fala assim, assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de alcha ou machia. Ninguém engajando no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o argimentou, ou o alistou, ou escreveu o nome no livro. Entende? Mostrando claramente quem não tiver o nome no livro, não vai entender realmente isso que nós falamos, essa mensagem que hoje já nos dá. Porque o exército, ele conduz, ele trabalha pelo povo, ele protege o povo. E hoje nós vemos que as regiões celestiais, a região celestial tem seres lá que vai contra o evangelho eterno. E é necessário que eles sejam derribados para que o povo venha enxergar a verdade. E hoje a cada dia nós vai amadurecendo, nós vai entendendo que não é de nós forçar, mas eles vêm por vontade própria. Só de você abrir a boca, se for, ele vai ver que é uma mensagem celestial, porque os que são celestial discernem celestialmente. Ele não vê carnalmente, igual o irmão trouxe mensagem de domingo sobre o telhado, sobre o monte. Eles viam que aquele correr daquele povo era da tribulação, para os montes, para os telhados. Hoje nós vemos que é um sentido celestial, que hoje nós vemos o monte, remetendo o Monte Sião, a morada, o esconderijo do Altíssimo. Hoje nós vemos claramente a palavra fazendo todo sentido, porque a palavra ela foi feita para os seres celestiais. Por quê? Porque vale mais aqueles que são celestial do que aqueles que são de Adão. Vale muito mais. Então a palavra, primeiro, é direcionada para aqueles que são celestial, para depois para aqueles terrenos. E hoje não adianta nós querer forçar alguém, querer debater com alguém, querer trazer na marra. Lógico que nós temos que refutar vários ensinos errados. Mas hoje nós vemos que através das revelações que nós estamos tendo, é tão celestial, que muito no nosso meio
muito no nosso meio, não consegue nem absorver. Não consegue absorver, porque nós vemos lá o manto. Nós não entendíamos a questão do manto. Nós não entendíamos. Aí foi trazendo para nós. Aí hoje nós entendemos que o ministério de Elias e de Eliseu é o mesmo, é semelhante ao ministério de Yaush e Mical. E nós vemos igual Eliseu pede para ele alimentar a mãe primeiro, para depois seguir Elias na qualificação de servo. E nós pega aqueles discípulos, aqueles apóstolos, pedindo a mesma coisa para Yaush. Nós vemos que o ministério era a mesma coisa, era parecido, porque tudo é uma representação. Eclesiastes 1:9, nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. E hoje eu falo com vocês que não tem algo melhor do que nós depositar a fé e a confiança na região no que é nosso, depositar, juntar tesouro no céu, porque lá nada pode destruir, e tudo que está lá é herança nossa. Nós exerceu nossa função por pouco tempo, mas nós vamos voltar, então não precisa de nós se preocupar com a questão do tempo, mas a cada dia buscar ser irrepreensível. Por quê? Porque nós vemos que vai ser uma batalha entre Mical e seus anjos e Satanás e seus anjos. Vai ser o quê? Um confronto de argumentos, de palavra. Porque nós vemos a luta de Mical contra Satanás pelo corpo de Moisés. A mesma coisa vai se repetir. E é necessário ser irrepreensível, por quê? Para não haver acusação. Entende? Não quer dizer que nós temos que ser perfeito. Nós não conseguimos. O único que foi perfeito é Yaush, mas a cada dia lutar para não errar. Cada dia colocar a vida em ordem. Por quê? Porque assim aquele que nos acusa de noite vai morrer pela própria espada. Porque a ficha dele está mais estendida do que ele imagina, igual ele aboliu o sacrifício eterno e várias outras questões. E hoje é necessário haver o que? Essa qualificação de tanto servo quanto ancião, ser irrepreensível, para não haver essas acusações. Por quê? Porque assim como Satanás nos acusa de noite, assim ele vai querer nos acusar lá em cima. Mas tem o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. E a cada dia é necessário nós ser irrepreensível. E assim como ele acusava, nós vamos estar intercedendo dia e noite. Porque o que nós passou aqui embaixo, nós vemos que não é fácil. E Satanás, ele não quer saber se é fácil ou se não é. Fica lá acusando dia e noite. E nós passamos por esse sofrimento para nós ser colocado na posição de honra, para nós interceder por essa multidão. Porque essa multidão vai sofrer muito. Por isso que creio em Yaush será salvo tu e tua casa, porque a promessa de salvação é depois da morte. Nós vamos ser salvos e vamos receber a redenção, porque nós somos eleitos. Mas a salvação é a mesma coisa quando você está no avião. Quando o avião está caindo, a aeromoça fala para você colocar a máscara. Se você tentar colocar a máscara em alguém do seu lado, é perigoso você ficar sem ar e vocês dois morrer. Então, primeiro é necessário você colocar sua vida em ordem, depois trazer a mensagem. Como que você quer dar algo sem ainda ter? E é necessário que nós venhamos cada dia se capacitar, pedir o Pai para abrir o nosso entendimento, trazer mais e mais
entendimento, conhecimento, nos preparar, porque se nós cremos, vai ter aquele que depois de ver a nossa ascensão, querer ficar. Não vai ter aquele que vai querer ficar. E isso vai ser muito tremendo. Vai ser muito tremendo. Eu falo com os irmãos que muitos ainda estão dormindo. Há tempo de acordar. Há tempo de acordar, de despertar. O nosso tempo está sendo remido. Lá em cima, nós vemos que as duas testemunhas estão sendo alimentadas. As revelações estão ficando cada dia mais fortes. Assim também para nós, que a cada dia está ficando mais forte. Assim também Satanás, ele está prestando atenção mais ainda em nós, porque a autoridade está sendo nos dada novamente cada dia mais, e ele está se posicionando, esperando a nossa chegada para confrontar, e é necessário que a cada dia nós venhamos buscar mais e mais e mais. Eu falo para os irmãos ouvir os áudios, fulminar, procurar o entendimento. Igual nós vemos que tem os filhos ruins que foram lançados na terra, e tem os filhos bons, muitos bons, e tem aqueles que vão ser alvejados no sangue do Cordeiro, que são aqueles que são aqueles moradores da região celestial que desceram, que estão sendo alistados no lugar daqueles que se rebelaram. E nós que entendemos que nós somos do exército original, o papel é esse exemplo de uma boa fé, de uma boa conduta. Eu falo para os irmãos sair de tudo aquilo que afasta nós da presença, tudo, porque a luta vem mais para nós ser vencido se nós estiver compartilhando com as coisas dessa terra. Fica mais fácil de nós perder a luta e nós ficar para trás, entende? Agora, se nós abrir mão das coisas dessa terra, porque nós vemos que Yahshua falou assim: nada, eu não tenho nada nessa terra, nada. Assim também é Mical não tem nada. É necessário que primeiro ele pega o manto, recebe a autoridade e reparte a herança através da vontade de Yahweh Filho. Aí nós vamos receber o que é nosso por direito, mas por enquanto nós estamos sendo conduzidos conforme a vontade de Yahweh Filho, conforme a vontade de Yahweh. E essa é a mensagem de hoje, irmão. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.